Seja bem-vindo ao meu canal Carteira. Se você já é inscrito, muito obrigada pelo seu apoio. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho, porque assim o YouTube entende que o nosso canal é relevante e entrega esse conteúdo para mais pessoas. No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsinha, que é um porta-absorvente e porta-remédio, né? Ele tem esse bolso frontal, que aí você pode colocar as medicações, e essa abertura superior aqui que você pode guardar o absorvente. É uma peça rápida de ser feita, simples, e pode ser uma sugestão também de peça para ser vendida como lembrança do Dia das Mães. Para o passo a passo de hoje, eu vou deixar a lista de material que a gente vai estar usando também na nossa descrição do nosso vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode checar depois na descrição do vídeo. Mas as medidas para o tecido principal, para o forro e para a manta são o mesmo, tá bom? É um quadrado de 13 por 13. 2 vezes para o forro, né? 2 vezes aqui para o forro. 2 vezes para o tecido principal e 2 vezes para a manta. No caso, eu estou usando a manta R1. Se você tiver a manta R2, você também pode usar a manta R2. O meu aqui, ele já está no metalacê, já tinha ativado ele no ferro, né? A gente precisa fazer isso quando a gente usa manta. Ativar a cola, né, que vem aqui da manta com o calor do ferro. E eu fiz o metalacê nos meus 2 quadrados. Vou precisar de mais ou menos 20 centímetros de zíper. Eu ainda não recortei o pedaço que eu tenho. Esse aqui é o número 3, então eu preciso do cursor que corresponde ao tamanho do meu zíper, que no caso é o número 3. Vou precisar de viés pronto, mais ou menos 45 centímetros. Eu ainda vou cortar o meu também. Eu preciso de um quadrado um pouco maior do que 13 por 13 para o plástico, tá bom? É só para a gente ter segurança na hora de recortar. Então você recorta o plástico na medida um pouco maior do seu quadrado. Depois a gente vai refilar, nos excessos a gente vai jogar fora. E botão, no caso aqui o meu é o número 12, né, da Rita. Mas se você tiver metálico, se você tiver o modelo de botão que você tiver aí na sua casa, você usa, tá bom? É uma unidade que a gente precisa. Vamos para o passo a passo? A primeira costura que a gente vai fazer, a gente vai pegar o nosso forro. No caso aqui, o meu forro não tem direção, né? Ele é um poazinho, né? Lembrando sempre que se o seu tecido tem direção, você tem que sempre costurar respeitando essa direção para não ficar um quebra-cabeça, né? Depois costurar torto. Você vai pegar o seu forro, vai colocar direito com direito, tá bom? Porque o meu é muito clarinho aqui, mas o meu direito é esse aqui, ó. Direito com direito. E vou passar um pezinho de máquina aqui em cima, tá bom? Aqui, ó. Os meus 2 pedaços aqui que eu tenho. Eu vou ali para a máquina e eu já volto. Lembrando que toda costura sempre tem que fazer o retrocesso no início e no final da costura. Repito o processo na outra parte.
Costura feita, eu sempre retiro os excessos de linha. Costura feita, né? A gente fez aqui um pezinho de máquina, bem aqui na nossa borda dos dois. A gente vai virar, né? Virar bem aqui, ó. Fazer essa voltinha. Eu vou lá no ferro e eu vou passar, eu vou ajeitar, né? Esse meu forro com o meu tecido. E depois a gente vai fazer mais duas costurinhas, tá bom? Então eu vou fazer a mesma coisa nos dois. Eu vou virar bem e vou lá no ferro pra gente poder deixar bem ajustado, né, o nosso forro com o nossa manta e a nossa parte principal. Então eu vou lá e volto pra gente fazer a segunda costura. Eu já fui lá pro ferro, né? Eu assentei aqui o meu forro, né? Deixei ele bem alinhado aqui, né? Com a minha manta, meus dois aqui. E eu vou fazer um pés-ponto, né? Aqui na parte superior, né? Dos meus dois quadrados. E uma costura de segurança bem aqui no finalzinho, só para esse forro aqui ele não mexer durante a nossa costura, tá bom? Costurinhas feitas, né? Meu pés-ponto aqui na frente e eu fiz uma costura de segurança aqui embaixo nos meus dois pedaços, tá bom? Pés-ponto aqui em cima e fiz a costura de segurança aqui embaixo. Agora a gente vai para a parte do nosso zíper. Agora a gente vai para a segunda etapa da nossa costura, né? A gente vai costurar o plástico e o zíper aqui com o nosso viés. Então eu peguei aquele viés pronto, né, do início do vídeo que a gente mostrou na lista de material. Eu vou dobrar ele ao meio, né, e vou encaixar no meu plástico. Eu gosto de cortar sempre um pouco a mais para ter uma segurança, né, caso aconteça algum errinho na hora de costurar. Então eu vou passar uma costura daqui até aqui segurando o meu viés. Eu vou fazer a mesma coisa, né, com o meu zíper. Eu vou dobrar ao meio e vou encaixar aqui no meu zíper, só que lembrando que eu tenho que deixar alguns milímetros, né? Por exemplo, aqui eu não posso costurar tão colado no meu cursor aqui, onde o cursor passa, né, nos dentinhos, porque senão vai enroscar quando o cursor passar. Alguns milímetros, né? E eu vou fazer essa costura também no meu zíper, tá bom? Eu vou ali para a máquina, depois eu volto e mostro ele pronto. Então eu já alinhei aqui, né, o meu viés com o meu com o meu zíper, né? E eu deixei aqui alguns milímetros para o cursor poder passar sem enroscar. Troquei meu calcador aqui para o meu calcador de zíper. Joguei a agulha, né, mais para a esquerda para eu poder conseguir costurar. E eu vou seguir por toda essa parte aqui fazendo a costura. Retrocesso sempre no começo e no final.
viés costurado no meu zíper. Agora eu vou pegar aqui o plástico, né, que já tá com o meu viés, e vou fazer aquela segunda costura aqui no zíper, né? Eu vou alinhar, né, também respeitando aqueles milímetros, né, para o cursor passar. Eu vou ali para a máquina e vou passar uma costura aqui, ó, segurando o meu viés, o meu plástico no zíper. Aí depois a gente vai colocar o nosso cursor. Lembrando que para essa costura eu ainda mantenho o meu calcador de zíper, tá bom? Então eu tô aqui, ó, com a minha costura pronta, né, o meu plástico já costurado aqui no meu zíper. Com a parte agora que o plástico, o nosso zíper tá pronto, você vai pegar um dos seus quadrados, né, aquela que já tá com a costura, né, de pés ponta e a de segurança aqui embaixo feito. Aqui da ponta eu vou marcar 3 centímetros para baixo, no caso aqui, ó, eu usei uma canetinha fantasminha, ou se você tiver giz também você pode usar, que ela sai com calor, né? Eu marquei aqui, ó, 3 centímetros daqui até aqui. Eu vou pegar, né, o meu plástico, a parte do zíper, eu vou alinhar esse risco que eu fiz, né, de 3 centímetros aqui, e eu vou passar uma costura aqui em cima e aqui embaixo novamente, para segurar a nossa costura, tá bom? Então eu vou fazer 2 costurinhas aqui em cima e uma aqui embaixo, seguindo a linha aqui que eu fiz para marcar. Eu vou ali para a máquina e volto depois para mostrar. As 2 costurinhas estão feitas, né? Vou depois tirar o excesso aqui de linha. Então eu fiz a costura aqui em cima e aqui novamente próximo daquela primeira que eu tinha feito anteriormente. Costura feita, né? A gente vai colocar o cursor agora. Eu tenho um vídeo que mostra com mais detalhes, né? Como a gente coloca o cursor de uma forma mais rápida, né? Se você tem dificuldade, né, para colocar o cursor, eu vou fazer a mesma técnica, tá bom? De cortar um dos lados aqui, para facilitar, né, a colocação do meu cursor. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, caso você queira ver com maior detalhe. Eu pego a parte arredondada aqui e encaixo o meu zíper. Eu encaixei o meu zíper, né, mas é importante o cursor você sempre passar uma primeira vez, né, para você ver se ele tá correndo direitinho. Você tira e repete o processo, tá bom? Você abre novamente, pega a parte arredondada, encaixa em um dos lados. O zíper número 3, ele é um pouquinho mais chato, porque como ele é menor, né, o espaço fica mais com dificuldade mesmo, tá bom? Eu fiz isso, encaixei. Eu levo até o centro aqui da minha bolsinha. Então a gente colocou o nosso cursor, né, no nosso zíper. Mas também eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo que mostra, caso você tenha alguma dúvida de detalhes para colocação do cursor. O zíper colocado, né, com o cursor. Agora eu vou pegar o meu outro pedaço, né, do quadrado. Eu vou alinhar ele aqui, né, principalmente prestando atenção nas pontas, né? Eu coloco alfinetes nessa parte de cima,
Mas eu não posso colocar alfinetes na parte de plástico se eu não tiver o clips, tá bom? Alfinetes só aqui se você quiser usar, na parte de baixo não. Então, você alinha aqui, né, no caso, as pontas. Se você não tem calcador para plástico e você vai ter dificuldade para costurar, uma dica é você costurar pelo avesso, tá bom? Pela parte de trás, que aí você não vai ter dificuldade de passar com agulha aqui na parte de plástico se você não tiver o calcador para plástico. Onde a gente vai costurar as laterais e a parte de baixo, tá bom? Aqui em cima, não, aqui a gente vai deixar aberto. Eu vou para a máquina costurar e depois mostro como ficou. Sempre o retrocesso no começo e no final da sua costura. Faça com cuidado na parte do zíper, né? Porque pode quebrar a sua agulha se passar com muita força. Então aqui eu já fiz a minha costura, né? As minhas laterais e aqui no finalzinho. Então a costura já foi feita, né? Eu já fiz também o refilho, né? Eu cortei o excesso de plástico, de zíper que tinha aqui, né? Você pode fazer de duas maneiras, deixar assim quadrado, ou você pode arredondar, né? Que é o que a gente vai fazer para esse modelo. Existem réguas que podem te auxiliar para arredondar, fazer caixinha de leite, mas caso você não tenha esse tipo de régua, pega um objeto redondo, isso aqui é uma tampinha, né? De um potinho, você vai alinhar aqui, né, nas pontas, pega a canetinha fantasminha, risca nessa sua primeiro lado aqui, faz a mesma coisa do outro lado, alinha direitinho, né, passo a caneta para marcar, pego a tesoura e eu vou ter o meu canto aqui, ó, arredondado. Ok? Canto arredondado da nossa necessaire. Agora a gente vai pegar o viés, né, aquele pronto, que eu tenho aqui, ou se você faz o seu próprio viés. A gente vai costurar pela parte de trás e vai terminar na parte da frente, tá bom? Eu vou abrir aqui um dos lados do meu viés, eu vou medir aqui, ó, mais ou menos essa distância aqui da parte inicial, né, eu ponho um clips para me auxiliar, e aí eu vou fazendo devagarzinho, né, ajustando aqui, ó. Se você não tem prática com viés, é só você ir devagarzinho, né? A gente vai fazer uma costura de pezinho de máquina, né, para prender esse nosso viés. Ó, é só a gente ir ajustando aqui que o nosso viés vai pegando forma da nossa curvinha aqui, né, que às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade. E vou deixar também, ó, uma quantidade um pouquinho maior para fazer o mesmo acabamento da parte inicial do nosso vídeo, tá bom? Aí eu deixo aqui, sempre alinhando, né, para ver se o viés não tá para fora. Esse finalzinho aqui, se precisar refilar, depois a gente refila quando tiver no finalzinho da máquina. Então, ó, viés encaixado, eu vou fazer uma costura aqui em toda a volta de pezinho de máquina, tá bom?
Então eu passei, né, a costura em toda aqui a borda, né, do nosso necessaire aqui. Eu vou virar, devo tombar ele aqui pra frente, sempre ajustando, né, o meu viés, a costura aqui de trás. O meu viés é o largo, né, então eu vou precisar fazer uma segunda dobra aqui, um ajuste um pouquinho maior. Eu não tava com nenhum viés fino, né, aqui para fazer a costura. Uma dica, nessa parte aqui onde a gente fez aquela, né, a gente colocou um pouquinho a mais, essa parte que o viés aqui, ele tá ainda dobrado, você vai abrir um pouquinho, né, pra quando você for virar, ele pega essas duas partes e siga, né, com a curva, para não ficar uma coisa muito grossa, né? Então eu faço a mesma coisa do outro lado. Eu vou unir aqui só até a parte aqui da parte inicial que eu costurei, faço a dobra junto, né, e vou seguir por todo o viés. Então eu ajustei, né, todo o meu viés aqui. Essa hora é importante, né, você se certificar que atrás a costura tá certinha. E nesse momento, se você tem uma etiqueta, você coloca a sua etiqueta, você pode escolher, né, um dos lados. Aí eu vou deixar a minha aqui, né, e vou fazer uma costura aqui, ó, em toda a volta, tá bom? Segurando o meu viés, né, retrocesso no início e retrocesso no final. Chegamos na nossa última etapa, né, da nossa costura. A gente vai colocar o botão, né, aqui. No caso eu vou usar o Rita mesmo, né, o número 12. Para isso eu preciso do balancim. Eu tenho esse modelo aqui, ele está fixado na base, né, para facilitar para mim. Mas se você não tem o balancim, existe o alicate, né, que também é uma forma de auxiliar você a colocar esse botão da Rita, né, esses botões de plástico. Mas se você também tiver botão imantado, você pode colocar também tranquilamente, tá bom? Você vai precisar dobrar aqui no meio, né? Achar o meio da sua peça. No caso aqui, eu já fiz um pontinho com a caneta fantasminha. Eu vou fazer um pequeno furo, né? Isso daqui é tipo um agulhão. E aí eu vou usar isso daqui, né, como referência pro meu furo, tá bom? Eu vou colocar e mostro ele pronto para vocês. Aí eu aperto aqui, né? Eu faço a marcação, eu furo, né? E aí eu troco essa pecinha aqui. E aplico. Eu já deixei aqui no outro lado, né? Então, estamos com a nossa peça finalizada, né? A gente colocou o botão. Aí aqui você pode colocar absorvente, alguma coisa pequenininha, né? No caso, se for fazer como porta-absorvente ou porta-remédio. E o nosso zíper aqui. Você pode também colocar
alguma coisa aqui dentro. Então esse foi o passo a passo do vídeo de hoje, o porta-absorvente, né, e o porta-remédio. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada pelo seu apoio. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né, e deixar o seu like, porque aí o YouTube entende que o nosso canal é relevante e faz com que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas.